Olá, consumidores! Está no ar o primeiro episódio do nosso podcast Consumidor.gov. Me chamo Ana Cláudia e minha colega de bancada Louise. Nós somos estudantes de Direito da Faculdade Unileste e por aqui vamos falar dos assuntos que mais impactam a vida dos consumidores. E para começar com o pé direito, hoje nós temos o tema Consumidor.gov e Senacom. Consumidor.gov, o que seria? Consumidor.gov é uma plataforma criada para aproximar empresas e consumidores. E estamos aqui com a Daniela Sabino, advogada e coordenadora municipal do PROCON de Coronel Fabriciano. Agradeço imensamente o convite em nome do PROCON Municipal, tá? Estaremos aqui para a gente bater um bate-papo hoje sobre esse tema tão relevante a todos nós consumidores. Doutora, nós que agradecemos, muitíssimo obrigada por a senhora estar aqui. Então vamos começar? Doutora, o que seria o Consumidor.gov? O Consumidor.gov é uma plataforma criada pelo Senacom, pela Secretaria Nacional do Consumidor, para aproximar e desburocratizar as relações de consumo entre consumidor e fornecedor, para que todos tenham acesso de forma mais rápida, mais ágil, desburocratizada, sem precisar judicializar uma ação e também, muitas vezes, o consumidor também não tem acesso na comarca em que mora, de ter um PROCON, ou de não ter aí um juizado especial. Então, ele tem acesso a essas plataformas através da internet. E de qual maneira que essa plataforma pode ajudar os consumidores? Essa plataforma pode ajudar muito, mas hoje em dia a gente precisa que ela seja mais divulgada. Sim. Como que essa plataforma pode ajudar? Ela pode ajudar numa pesquisa do consumidor para saber se aquela empresa que ele vai adquirir algum produto, se ele vai contratar alguma prestação de serviço, se aquela empresa é uma empresa séria no mercado, se ela não tem muitos processos contra ela, quais são se existem reclamações e quais são as reclamações. Então, além de ser uma plataforma onde ele pode contextualizar, o seu problema que ele teve, mas ele também pode fazer uma pesquisa se aquela empresa é uma empresa séria, se aquela empresa ela cumpre com o seu no mercado de trabalho, se ela cumpre com a sua finalidade. Eu acho muito bacana da plataforma que ela deixa tudo muito transparente. Então dá para a gente ver na plataforma exemplos reais. Tem relatos de consumidores, dá para ver a resposta da empresa, Tem os índices também, eles divulgam isso. Acho muito bacana essa transparência. O importante, eu acho que o objetivo maior, além dessa aproximação entre fornecedores e consumidores de uma forma mais rápida, mais simples, também essa transparência, se a empresa é uma empresa assim, que ela presta serviço de qualidade, se ela não tem muitas reclamações no mercado, Então, se o consumidor souber usar e souber a importância dessa plataforma, assim como também nós temos outra, que é o Reclame Aqui, Então, se a gente tiver, eu falo a gente porque todos nós somos consumidores, Então, se a gente tiver esse cuidado em buscar ali orientações, às vezes não é uma empresa que você tem costume com ela, Você viu aí uma propaganda dela na rede social, na internet, ou às vezes você precisa procurar um serviço específico que aquela empresa oferece. Então, devem ter esse cuidado antes de saber se realmente é uma empresa idônea. Se tem alguma reclamação contra ela, se ela procurou responder o consumidor, se ela procurou resolver aquela situação, porque tudo vai estar lá registrado no Consumidor.gov e também no site Reclame Aqui, também, que é um site também que auxilia o consumidor. E como ela disse sobre os índices, pesquisas apontam que 7 a 10 reclamações são respondidas, são atuadas. E o PROCON, como essas nelas não são respondidas, como que ele pode atuar? Auxiliar?
O consumidor ainda não tem procurado muito o consumidor.gov como deveria, né? Então, muitas vezes, quando ele não procura ou ele não tem sucesso quando ele faz alguma reclamação, o direito dele não termina ali naquela plataforma. Então, ele procura o PROCON estadual, o PROCON municipal, né? O PROCON mais próximo aí do seu domicílio, e faz a reclamação, e o PROCON aí vai atuar naquele caso concreto, né? Vai abrir aí um processo administrativo, né? E vai entrar em contato com a empresa, vai mandar toda aquela reclamação juntamente com os documentos, né, materiais, nota fiscal, comprovante aí de compra, comprovante de pagamento, nota aí de assistência técnica. Aí vai entrar em contato, né, com esses fornecedores, e geralmente eles têm um prazo aí de 10 dias para responder. Nosso PROCON, nós trabalhamos com uma outra plataforma que é o Proconsumidor, diferente do consumidor.gov. O Proconsumidor é específico dos PROCONs, que é uma plataforma nacional de defesa do consumidor, né? E muitos fornecedores também estão inscritos nessa plataforma e recebem essas reclamações, né, de forma direta. Então, com isso também existe essa agilidade, porque quando ele está inscrito nessa plataforma, quando ele aceita participar dessa plataforma e recebe essa reclamação, né, de forma direta, existe essa agilidade em responder e solucionar aí a reclamação do consumidor. Doutora, além da falta de divulgação também do consumidor.gov, surgiu uma dúvida. Qual que é a diferença da reclamação feita no consumidor.gov a uma ida no PROCON? Tem essa diferença? Tem um peso maior ir ao PROCON? Não, o objetivo do Senacom não é ter essa diferença. O objetivo do Senacom é fazer com que o consumidor tenha mais facilidade. Como eu disse, em muitos municípios ainda não existe o PROCON, né? Muitos vão pensar em municípios pequenos, né, que não tem comarca, que não tem PROCON. E a internet hoje ela é mundial. A internet hoje está em todos os lugares. Então, geralmente a pessoa tem ali o seu celular, que tem acesso à internet. Então, o objetivo do Senacom foi facilitar a vida do consumidor e que ele não tenha aí um dessabor, um insucesso, porque ele não tenha essa proximidade com o PROCON, porque a sua cidade não tem o PROCON, né? Então é uma forma que buscou assim de todos terem acesso e conhecimento. E como que é divulgado, né? Como que as pessoas podem ter esse acesso a essas informações? Hoje em dia a internet divulga amplamente, né, a defesa do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, os consumidores, né, têm ciência que eles têm seus direitos e seus deveres também, não somente direitos, né? O próprio PROCON também divulga, né? Na plataforma também do Senacom, do Ministério Público, sempre divulgam para que o consumidor possa ter essas linhas, essas brechas e consigam, né, ter acesso cada vez mais às informações. Ambas agem de forma positiva, né? O PROCON, a maior parte das vezes as pessoas não têm condições, né, não têm acesso a essa plataforma do consumidor.gov. E pessoas menos favorecidas procuram, sim, o PROCON? Quando a pessoa faz a reclamação no consumidor.gov, né, e ela não consegue a resposta da empresa ou não consegue solucionar, ela ainda pode procurar o PROCON, né? O direito do consumidor ele é muito amplo, pode procurar o PROCON, pode nos relatar que já tentou pela plataforma e não conseguiu. Nós do PROCON vamos abrir então esse processo administrativo que vai ficar aí no nosso Proconsumidor, que é outra plataforma de PROCONs, né? De PROCONs nacionais, diretamente aí com os fornecedores. Vamos tentar de forma consensual
resolver toda essa demanda, fazendo essa ponte aí entre consumidor e entre fornecedor, né? Para que o direito, para que o consumidor seja atendido da melhor forma, né? Caso realmente ele tenha direito, né? Caso realmente a sua reclamação esteja embasada aí no Código de Defesa do Consumidor. Então, no PROCON a gente tem muito sucesso, graças a Deus. Vamos colocar aí de 100% da demanda, 80% a gente tem sucesso, mas também quando o consumidor não tem sucesso, quando o PROCON não consegue solucionar aquela demanda administrativamente, o direito do consumidor, como é muito amplo, também não termina ali, porque PROCONs também agem de forma administrativa. Aí a gente ainda pode encaminhar para o Poder Judiciário, né? Geralmente as demandas são encaminhadas para o Juizado Especial. Se for demandas, né, acima de 20 salários mínimos, né? Aí a gente encaminha para a justiça comum. Mas o direito do consumidor ele é muito amplo. Então, quando a gente não consegue de forma administrativa, ele ainda tem o caminho de buscar o judiciário. Que bacana. Doutora, agora eu quero entrar num ponto que eu acho que todo mundo se identifica. Os golpes hoje em dia estão cada vez mais refinados. Está muito difícil saber o que é verdade ou não. O que a gente pode fazer, se a gente pode utilizar o consumidor.gov, igual a senhora falou, para evitar cair em golpes, né? Quais são os principais alertas de que a gente está caindo num golpe? Eu acho que com o advento da internet, tudo ficou muito, muito positivo, mas também tem as suas armadilhas, né? Então, assim, tudo que é muito positivo, a gente também tem que ter muito cuidado com a globalização, internet, essa inteligência artificial, né? Então, temos que ter muito cuidado e está existindo muito golpe e cada vez a gente é surpreendido com golpes diferentes, né? Então, desde lá do golpe do telefonema, do falso sequestro, né? Que já é antigo. Hoje tem aí o golpe até o golpe mesmo do advogado, né? Que quando às vezes a pessoa tem uma ação aí na justiça, que ela está prestes a receber o valor, o juiz está prestes a dar uma sentença, eles conseguem aí, não sei como, mas conseguem ter acesso ao número do processo, advogado, o cliente, e entram em contato. Tem também aí muitos, eu estou tentando lembrar que são tantos, empréstimos consignados, né? Onde a pessoa recebe um telefonema falando que é de um agente bancário, e a gente frisa muito no PROCON que o banco, gente, não faz ligação. Banco não faz ligação, INSS não faz ligação. Então, e os maiores vítimas desse tipo de golpe são os idosos, né? Principalmente aposentados e pensionistas, que são vítimas aí do empréstimo consignado. Porque aí eles entram em contato com a pessoa falando que é de um representante bancário, falando que a pessoa aí tem um dinheiro para receber porque ela tem um empréstimo, mas os juros ali estão altos e que o banco vai devolver aquele valor que foi cobrado de juros excessivos. Aí já tem todos os dados da pessoa, só pede para confirmar. E nesse instante, o que eles pedem? Que a pessoa envie uma foto, porque aí com a biometria facial, eles entram em contato com o banco, já tem todos os seus dados, né? Com sua foto aí, eles fazem a biometria facial, o banco acha que está entrando realmente em contato com o consumidor, e na verdade é o golpista, né? Aí o golpista consegue realizar esse empréstimo, que muitas vezes o consumidor nem chega a ver o dinheiro, né? Ali na transação o golpista mesmo já consegue interceptar. Outras vezes esse valor cai realmente na conta do consumidor, mas aí o golpista entra em ação rapidamente, ele não dá tempo para você pensar. Aí entra em contato e fala assim, olha, tivemos um erro aqui, o banco teve um erro, o senhor vai ter que devolver esse dinheiro, aí eu estou te passando a conta aqui do banco, mas como o banco fez errado, o senhor, a título de indenização, pode ficar aí com valor X. Vou dar um exemplo assim, simbólico.
fez um empréstimo de R$10.000, você vai devolver 9 mil para o banco, R$1.000 vai ficar a título de indenização. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas que banco legal, né? Ainda assim, tá me oferecendo baixar meus juros, ainda está me dando R$1.000. Ou seja, a partir do momento que ele faz essa transação, ele ficou com a dívida e sem o dinheiro. Ficou ali com troco, né? Outras vezes, ele nem oferece essa indenização, ele já fala ali que a pessoa tem que devolver o dinheiro porque deu alguma coisa errada. Então, sempre desconfie. Dinheiro não cai do céu, não vem de graça, ninguém é tão bonzinho assim que vai te ligar para oferecer. Então, a gente orienta muito os consumidores, pedem também que eles orientem os pais, os avós, os tios, né? Que quando receber alguma ligação que não conhece, não é do seu tio, não é do seu primo, não é do seu pai, não é do seu filho, desligue. Se for para falar de assunto de dinheiro, principalmente, não é falta de educação, não. Desliga mesmo, sabe? Que a pessoa está ali querendo te dar um golpe. Então, tem muitos golpes hoje em dia. Eu não consigo nem citar todos, porque cada dia aparece golpes diferentes, sabe? Também tem pessoas que às vezes fazem compras pela internet. E hoje as redes sociais, né, é muito comum a pessoa ir participar de redes sociais, a gente tem várias redes, e aparece lá propaganda de um produto assim que te chamou a atenção, né? E o preço está razoável, o preço está bom, muito abaixo do mercado. Aí você clica no link que está lá, e esse link te remete para uma página. Você acha que está na página da loja, você não tem você não vai na plataforma do consumidor.gov para conferir, né? Você não tem esse cuidado, se tivesse, não cair em golpe, né? E clica naquele link, faz a compra e depois tem o dissabor de saber que é uma empresa falsa. Aí você ficou sem o seu produto e sem seu dinheiro também. Se as pessoas tivessem consciência do tanto de golpe e como que elas são presas fáceis, né? Elas deveriam gostei do produto. Deixa eu ver o nome da loja que está ofertando esse produto. Loja X. Deixa eu pegar o nome dessa loja X, deixa eu ir lá na plataforma do consumidor.gov, que é uma plataforma gratuita, de fácil acesso. Deixa eu ver, deixa eu colocar o nome dessa empresa. Essa empresa existe? Essa empresa tem muitas reclamações contra ela, porque às vezes tem lá a empresa, várias reclamações, comprei o produto da empresa e o produto nunca chegou. Né? O produto chegou depois de muito tempo e com a má qualidade, não consegui entrar em contato com o fornecedor não me atendeu. Então, se a pessoa tivesse esse cuidado, teria muitos golpes evitados, mas não, hoje o imediatismo, sabe? A pessoa quer aquilo na hora, ela não quer perder tempo para conferir, então ela clica no link, já vai lá, já olha o produto, tá barato, tá um preço bom, não pensa assim, nossa, tá tão abaixo do mercado, será que isso é verdade, né? Porque às vezes um produto no mercado aí é R$500, tá lá ofertado lá por 100, 150, não desconfia, né? Então, assim, às vezes a pessoa também cai no golpe por ser presa fácil. Com certeza. Eu acho que ainda mais que o preço, quando ele está muito assim, a gente já vai no instinto de comprar rápido, porque aquela promoção pode acabar. Perder aquela oferta. E muitas vezes ainda a empresa apela, né? Últimas unidades, último dia de promoção. Aí você fala assim, não posso perder. Mas é o imediatismo, né? Aí depois, quando cai em golpe, se vitimiza, mas não teve também esse cuidado. Precisamos ter esse cuidado, porque a internet ela veio para ser muito positiva, mas também nós ficamos muito vulneráveis a qualquer tipo de golpista. Infelizmente, está tendo muito golpe no mercado, gente. Às vezes você compra mercadoria também, né? Você já pagou o frete, mas daqui a pouquinho você recebe ali um link, até dos Correios, tá? Mas não é dos Correios, viu, gente? São não estou falando aqui mal dos Correios, sim, não. Sim. Mas eles até fraudam os Correios e mandam. O seu produto foi parado na alfândega, você vai ter que pagar um valor X
para que os Correios possam liberar. Eu mesma fui vítima do golpe dos Correios tem pouco tempo, mas eu achei, não, realmente eu comprei o produto, era baratinho, né, que estava me cobrando lá título de frete, paguei novamente. Como que eu desconfiei? E olha que a gente trabalha com isso. Porque passou uma semana depois, veio a mesma cobrança com valor diferente. Aí eu entrei em contato com os Correios, né? Falei a situação, olha, aconteceu isso, olha, é golpe. Os Correios jamais entram em contato com o consumidor. Quando você compra a mercadoria, o frete já está ali, você já tem ciência do frete, você já pagou. Você não tem que pagar de novo. Mas às vezes a gente, na pressa, assim, no imediatismo, sem parar para pensar, porque o dia a dia da gente é tão corrido, né? Você está resolvendo sempre milhões de coisas ao mesmo tempo, então a gente acaba sendo vítima, presas fáceis. E assim, um pouquinho de você aqui, um pouquinho do outro, vira um montante, né, para o golpista. Por isso aí estão comprando carros importados, mansões, viajando para o exterior, né? A gente vê tantas essas notícias aí de quadrilhas presas aí na televisão. E isso tudo é uma falta de comunicação, uma falta de informação. Qual que é o primeiro passo? O cliente sofreu, o consumidor sofreu esse golpe, sofreu esse abuso. Qual que é o primeiro passo? Olha, eu nem falo com você que é falta de informação. É falta de cuidado de todos os consumidores também. Porque todos os consumidores têm direitos, mas também têm dever, né? Qual que é o dever? Procura saber. Porque quando é uma loja física, ali da sua cidade, você vai fazer uma compra, a loja física está ali, você conhece, muitas vezes você conhece o dono do estabelecimento, você tem a oportunidade de ir lá e verificar o produto, se o produto é bom, se o produto te serve, se ele atende a sua expectativa. Mas compras pela internet, às vezes você está vendo um produto ali, que aquele produto não é nada daquilo que você tá querendo, né? Por isso que tem o direito de arrependimento do artigo 49, que quando o produto chega até você, se ele não te serviu, se não foi aquilo que você estava esperando, né, por algum motivo, se não é daquela cor que você queria, não era o tamanho, por isso que o artigo 49 te dá esse direito para que você possa cancelar aquela compra, né, entrar em contato com o fornecedor e pedir aí o código de postagem para você enviar o produto e receber o seu dinheiro de volta, sem ônus algum, né? Então, o que o artigo 49 fala? Que quando você recebe o seu produto, você tem 7 dias de arrependimento, o que é diferente da loja física, né? Então, mas a gente tem que ter esse cuidado de verificar. Aí eu estava falando que a loja física é mais fácil, que a loja física está ali, você sabe onde ela é e tudo mais, mas na loja, comprar pela internet é muito bom, você pode comprar de qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, mas tem que ter esse cuidado. Então, o consumidor foi vítima, mas aí vamos lá, é falta de informação? Muitas vezes não é falta de informação, é falta de cuidado. Temos que ter cuidado e temos que passar para todas as pessoas que não têm que às vezes a informação chega de forma mais lenta, que eu falo assim, nossos pais, nossos avós, né, que não é dessa era tecnológica, né, que às vezes não sabe ali mexer com o celular, pede uma criança para comprar, ou às vezes agora que está sendo apresentada essa tecnologia, mas tem dificuldade. Então, assim, nós devemos passar essa informação para eles. Vocês, enquanto estudante de direito, né, vocês vão aprender a divulgar, vocês também têm esse conhecimento, né, de levar para casa de vocês, do convívio de vocês, que a gente tem que ter todo esse cuidado, principalmente nessa época que a gente está vivendo, que as pessoas querem dinheiro fácil, né? Golpista quer dinheiro fácil. E cada vez somos mais vítimas, somos mais alvos, presas fáceis, né? Então, assim, por que os idosos, né, as pessoas assim têm baixa escolaridade, às vezes, né, são vítimas mais fáceis? Por que isso? Porque está sendo apresentada essa tecnologia agora, né? Ainda não tem esse cuidado. Sim, e tá tão refinado, né? Agora até boletos, né? Antes a gente via muito
por enquanto, né, Pix, ou então depositar, e tá vindo agora tão certinho, a gente olha o boleto, ele tá ali com o símbolo certinho, tá com o símbolo do banco, o beneficiário lá no finalzinho, tá tudo certinho, os dados da gente, mas quando a gente vai pagar, o beneficiário já muda até o banco que vai ir. Pois é, mas muitas vezes esses boletos, a pessoa não tirou ali no site oficial, né? Ela chegou por e-mail, ela não conferiu, né? Ela entrou no link, ela não entrou na página oficial, né? Então, às vezes, quando vai pagar mesmo, às vezes até imposto de carro aí, né? O IPVA. A gente já viu golpes nessa relação. Gente, eles fraudam tão bem a página a página da Receita Federal e tudo mais, mas por quê? A pessoa recebeu por e-mail, a pessoa pegou ali através do link, ela não teve aquele cuidado de entrar na página oficial, ver se realmente a página oficial, que como que a gente verifica, né? Sempre tem um cadeadinho fechado naquela página, muitos nem sabem disso, né? Então não verificou se o cadeado está lá, se tem lá, né, o www. O nome do fornecedor, né? Então, assim, jamais abra qualquer tipo de boleto, jamais compre, jamais faça o pagamento por links que você receba, principalmente de rede social. A rede social é muito bacana, é um excelente local para você fazer propaganda? Sim, com certeza, porque todos nós temos, né? Muitas pessoas têm, de idosos a crianças, né? Então, assim, é um ótimo lugar para você fazer propaganda. Mas, para comprar, né, você viu a propaganda ali, achou legal? Pegue o nome da loja, vai no Google, digita, vê se abre a página oficial, vê se tem um cadeadinho, vai no Reclame Aqui, vai lá no consumidor.gov, vê se existe a empresa, vê se não tem muitas reclamações, e se tiver, foi resolvido, não foi resolvido. Então, assim, uns 15 minutos, 20 minutos que a gente perder com isso, a gente vai estar muito mais seguro. E o que fazer quando a empresa ela não está dentro do site do consumidor.gov? Olha, pode acontecer. Porque para estar dentro do site do consumidor.gov, a empresa precisa ter aceitado e assinado um termo. Então, não são todas as empresas que estarão lá, sim, né? Mas, para você ter... não está no consumidor.gov, não. Vou lá no Reclame Aqui, vou digitar. Também não consegui achar nada com essa empresa, não. Mas vou lá. Deixa eu pegar o endereço dessa empresa e jogar no Google. Vai estar lá sempre, http://empresatal.com.br, abriu, aí você vai ver que é uma empresa segura. Nada de uma empresa que direcione a outra, que mande um link para outra, entendeu? Então, assim, pode acontecer da gente ser vítima de golpe, mas você tomando essas medidas, esses passos, né? Você vai ter menos chance de cair num tipo de golpe. Se cair, né, pode acontecer, né? Nem tudo é 100%, 90% disso, mas você se cercou de todas as formas possíveis. E caso, mesmo assim eu caí no golpe, ou mesmo assim eu não tive esse cuidado, eu caí no golpe, né? Procure o PROCON da sua cidade, que nós vamos verificar se o CNPJ existe, se não existe. Caso seja um golpe, né? Seja aí um crime de estelionato, nós orientamos que procure aí a delegacia, faça um boletim de ocorrência, né? E a gente junta todas aquelas provas e ainda encaminha o consumidor aí para o Poder Judiciário, porque talvez no Poder Judiciário, né, ainda existe algum meio que possa chegar até esse fraudador. E é muito importante também registrar esse boletim de ocorrência para que as nossas autoridades policiais, né, tenham consciência, tenham conhecimento que na determinada região está sendo praticado esses tipos de golpe. Então, pode ser que eles tenham mais facilidade, sabendo o tipo de golpe, de chegar nessas pessoas, né, nesses criminosos.
Doutora, o que a gente pode fazer quando a empresa ela se nega a, por exemplo, devolver o nosso dinheiro, ou então a gente tem esse prazo do arrependimento e ela não resolve essa demanda? A gente vai direto no consumidor.gov ou ir no PROCON seria a melhor escolha? Quando você recebe uma mercadoria, né, um produto, e você não quer ficar com aquele produto por qualquer justificativa que seja, não precisa justificar. Não serviu, não gostei, comprei no mau momento, não pensei direito, qualquer justificativa. A lei te assegura esses 7 dias de arrependimento, né? Se você entrar em contato com a empresa não te responder, imediatamente registre no consumidor.gov, no Reclame Aqui, ou busque o PROCON mais próximo, o PROCON da residência do consumidor, né? Aí registra também, porque aí o seu direito, até a gente conseguir resolver ali, o seu prazo fica garantido, né? Você não perde aquele prazo de 7 dias. Então é muito importante você tentar resolver e tentar procurar aí os órgãos competentes dentro desse prazo de arrependimento. E entrando agora no assunto do PROCON, como que é seu dia a dia? Como que funciona com os consumidores? Olha, nós atendemos os consumidores, né, de Coronel Fabriciano e região e seus distritos, das cidades também onde a comarca mais próxima é Coronel Fabriciano, igual Antônio Dias. Nossa demanda é muito grande, principalmente por golpes. Em idosos e pensionistas, porque são as vítimas mais fáceis, né? Pela falta de conhecimento, por não ter ali crescido nesse mundo tecnológico, porque as crianças hoje em dia já crescem aí com o celular na mão, né? Mas, né, muitos ainda não sabem, atendem telefonemas, assim, acham que se ligou tem que atender, porque é falta de educação não atender, e cai fácil na conversa, e passam seus dados de uma forma muito fácil, às vezes atende por vídeo, e quem está do outro lado vai tirar um print. Então são muitos golpes e a maioria são idosos, né? São idosos. Então, assim, a nossa demanda é muito alta, porque essas informações, né, desses tipos de golpe ainda não chegaram a todos. A gente estava tendo aqui também o golpe do presente, que os consumidores estavam recebendo presentes na sua casa, apertava a campainha, é um presente aqui que a Casas Bahia não tem nada a ver com isso, mas que a Casas Bahia mandou para a senhora, né? Às vezes já tinha até o nome ali, já sabia que naquela casa tinha uma idosa, porque eles fazem uma pesquisa de campo ali, né? Aí atendia, né? Era um entregador e às vezes te entregava ali um liquidificador, uma batedeira, o presente era real, verdade. Você toda feliz ali atendendo, aí falava assim, a gente teve muito, viu, aqui na nossa cidade. Teve uns dias agora que parou. Olha, eu preciso comprovar para a empresa que a senhora realmente recebeu o presente, porque senão eu não recebo o meu serviço, a minha entrega. Eu preciso tirar uma foto da senhora com o presente. Não, tudo bem, pode tirar. Aí a pessoa ainda até posava com o presente ali e tirava a foto. Imediatamente eles saíam dali e já faziam, entravam, né, com todos os dados ali, e só faltava a foto da pessoa, e já faziam empréstimos de 20 mil, de 15 mil, entendeu? Tudo que a pessoa poderia ter de margem ali, e a pessoa ficou com aquela dívida altíssima. Aí fala assim, doutora, tem jeito? Muitos casos não, porque é golpe. Você vai achar esse golpista onde? Onde você vai achar? Porque às vezes ele pega esse dinheiro que vai para uma conta de um laranja, que vai para a conta do outro, e o banco não tem como interceptar, e você ainda demora a descobrir que aquilo foi golpe. Recente mesmo, nós estamos trabalhando nesse caso. Um idoso nos procurou que ele recebeu na sua casa um vendedor. Ele abriu a porta para esse vendedor. O vendedor ofereceu para ele uma válvula de botijão de gás. E ele estava precisando, comprou, o vendedor entrou na casa dele e tudo mais, e o vendedor viu que a esposa dele era acamada. Aí ofereceu para ele também um colchão
de fazer massagem com controle remoto, né? E falou com ele que ia dividir para ele em 10 vezes. Consumidor idoso, aposentado, só ele e a esposa, não tem filho, aceitou. Ele foi lá e buscou o colchão, mas depois eu vou te contar que colchão era esse, o colchão, e entregou o cartão. Falei assim, agora o senhor me dá o cartão. Só que o cartão dele era o cartão de benefício, o cartão de crédito, o cartão de débito, né? O cartão somente que ele recebe lá no banco. Aí o consumidor, o golpista, né? O vendedor, passou ali 1.500, 1.600, 1.100. O consumidor não tem telefone celular, nunca teve. Não tem telefone fixo, só ficou sabendo do golpe quando ele foi lá receber o salário dele no banco e chegou lá, ele não tinha dinheiro nenhum, ainda estava devendo. Aí o vendedor, né, o golpista, entregou, foi lá e buscou o colchão no carro. Na verdade não era colchão, era colchonete. Chegou lá no Procon, não tinha nota fiscal, não tinha nada, não tinha nome da empresa que vendeu, não tinha nome do vendedor, nota fiscal, nem nada. E assim, a gente querendo ajudar muito o consumidor e sem acreditar que ele não tinha nota nenhuma, e falou assim, mas o que está escrito lá no colchão do senhor? Tem um nome lá no colchão para a gente poder identificar a empresa. Não tem nada. Eu não acreditando, eu peguei o consumidor, fui até a casa dele com ele, para me ver o colchão. Quando eu cheguei lá, não era colchão, era um colchonete pequenininho, da finura de um dedo. Então, olha a má fé que a pessoa usa com o outro, né? Realmente, não tinha nada, não tinha marca nenhuma naquela colchonete, não tinha nenhuma etiqueta que identificasse a empresa, que aí a gente podia ver o nome da empresa, o CNPJ, a gente podia correr atrás de alguma coisa, né? Então, não tinha nada. E entramos, aí o que a gente pediu que ele acionasse, né? Fizesse um boletim de ocorrência, fomos no banco e tudo mais, mas até então a gente não conseguiu solucionar a situação do consumidor. E ele só ficou sabendo, né, disso, como eu falei quando ele foi no banco, mas olha que presa fácil. Recebeu uma pessoa na sua casa, deixou entrar, a pessoa ofereceu ali um aval de botijão de gás e também um colchão. Olha que você vê como, né? São itens totalmente diferentes, né? Pediu o seu cartão, ele deu a senha, né? Deu a senha, não conferiu. Aí ele não tem um celular, né? Onde ele possa ter ali um app do banco que confere ali o seu saldo, o seu extrato. Ou seja, ele não tem acesso à tecnologia. São aquelas pessoas idosas, apensionadas, idosos, né, vulneráveis, que não tem ninguém por eles, né, que vai lá no banco só receber o seu salário que é depositado pelo INSS. Entendeu? Como são presas fáceis. Por outro lado, temos os golpistas, né, que não tem piedade, agem totalmente de má fé. Então, assim, são vários casos que eu posso citar, que eu posso contar aqui, de vítimas de golpe. Então, consumidor, você que está escutando a gente, já anotou as dicas da doutora? Vamos ficar atento, vamos ser também solidários com nossos vizinhos, com aqueles que são mais velhos. Levem informação, né? Levem informação. Com certeza. E dentro do órgão do PROCON, nessa relação de consumo, quais são os maiores problemas enfrentados? Olha, temos muitos problemas, né? A maioria são golpes. Mas na relação de consumo mesmo, voltando lá para a relação de consumo, temos as telefonias, temos aí empréstimos com juros abusivos, temos convênio de saúde. Aí, compras efetuadas, muitas vezes o produto não chegou, ou chegou com vício de qualidade, entrou em contato com o fornecedor, mas está demorando ser resolvido, né? Contratou aí um prestador de serviço, o serviço está demorando, porque o material não chegou, porque o prestador está enrolando. Então, assim, todos os tipos, a gente atende tudo, todos os tipos de demandas
que envolve ali consumidor e fornecedor, nós atendemos. E para finalizar, qual que é a dica que você dá para os consumidores que estão assistindo? Tenham cuidado, verifiquem, não atendem telefonema se vocês não conhecerem, né? Cuidado com links em redes sociais. Se você vê ali um produto e você gostou, verifique se aquela loja existe, vá lá nas plataformas, reclame aqui, consumidor.gov, né, que está aí à sua disposição, de fácil acesso aí na sua internet. Vá no Google, verifique se aquela loja, né, realmente existe o site daquela loja. Se lá no site da loja tem aquela promoção que está lá na sua rede social. Então, assim, se cerque de todos os cuidados. Leve informação aos seus pais, se forem idosos, seus tios, avós, vizinhos, né? Não retenham informação só para você, que quando a gente é veículo dessas informações, a gente está ajudando o outro, está ajudando o próximo. E com isso, nós vamos caminhando aí para a gente diminuir, né, essas vítimas de golpe. Com certeza. E você, consumidor, deixa aqui pra gente nos comentários se você já caiu em golpe. Inclusive, anote as dicas da doutora, viu? Questões de endereço. Aqui em Coronel Fabriciano, onde fica o PROCON? O PROCON hoje tem sede na rua Duque de Caxias, número 7, Galeria Central, nos fundos, ali pertinho da praça da Prefeitura, do Ministério Público. Pode nos procurar de meio-dia às 17 horas. Finalizando a entrevista, nós trouxemos um mimo para Daniela. Muito obrigada por estar presente conosco. Gente, assim vocês derretem meu coração. Eu que agradeço, muito obrigada. Ai, gente, ó. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora. Muito obrigada. Adorei, podem me convidar outras vezes. Daniela, agradecemos imensamente pela sua presença aqui. É muito importante falar sobre o consumidor.gov, ainda mais nos dias de hoje, que a tecnologia anda muito avançada. Eu, em nome do PROCON Municipal, né, agradeço muito o convite e me coloco à disposição de vocês quando precisarem, tá, alguma dúvida, né, algum esclarecimento, e me coloco também à disposição de todos os consumidores do município de Coronel Fabriciano. E para você que está nos acompanhando, lembre-se de que conhecimento é o primeiro passo para exercer os seus direitos. Para você que está aqui nos acompanhando também, o nosso muitíssimo obrigada. Até o próximo episódio.